Dias atrás, morreu um dos cineastas mais sublimes e espetaculares que o cinema já teve a honra de conhecer. A importância do David Lynch para a história da chamada sétima arte é absurda e é ainda mais deslumbrante para quem ama o cinema, como o tio Regis aqui. Inclusive, o David Lynch me fez descobrir como filmes que não explicam nada podem ser tão reveladores para quem tem sonhos estranhos durante a noite, como eu mesmo tenho. Sonhos que parecem filmes e tão estranhos quanto a genial obra do David Lynch. Você não entendeu o que eu estou falando? Eu vou explicar tudo neste vídeo. Preste atenção e se prepare, porque você nunca mais vai ser o mesmo. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica espetacular para você. O relançamento do livro Voando Alto, As Aventuras do Oasis, agora em uma novíssima edição para quem está realmente ansioso pela volta da banda e ainda mais ansioso com os shows marcados aqui para o Brasil, e também para quem quer entender tamanha comoção pela volta da banda, né, por intermédio da história incrível desse livro, que traz fatos e momentos absurdos, como as brigas, as rivalidades, os escândalos da trajetória da banda. Essa biografia, ela retorna ao catálogo da editora Belas Letras em dois formatos. Uma edição com acabamento em capa dura e com itens exclusivos, né, como 2 marcadores de páginas personalizados, 2 mini quadros, sem moldura evidentemente, 2 paper toys para você montar tanto o Liam quanto o Noel, tudo isso numa edição em capa dura, e também tem uma outra edição com a capa mais comum. Agora, a cereja do bolo é que quem usar o cupom exclusivíssimo Regis Tadeu Oasis, tudo junto, vai ter, além de um desconto incrível de 30% nessa pré-venda, vai também receber gratuitamente um material exclusivíssimo do tio Regis aqui, cara, que é a discografia comentada do Oasis, álbum por álbum, lindamente elaborada, né, com textos que vão fazer você ficar curiosíssimo para ouvir cada um desses discos. É um presente exclusivíssimo e só quem usar o cupom Regis Tadeu Oasis, tudo junto, vai ter acesso a esse material. Então não vacila, porque essa edição em pré-venda vai esgotar rapidamente. Então corra e já garanta o seu. Meu amigo e minha amiga, David Lynch fez dos seus filmes um catálogo sem fim de inovações formais, narrativas. As narrativas eram subversivas totalmente e também reflexões filosóficas muito profundas sobre a natureza da realidade e da psique humana. David Lynch não foi unicamente um cineasta, ele foi um mestre alquimista supremo da imagem, do som e da narrativa. E cada um dos seus filmes nunca vai deixar de ser um espetáculo único e tão imersivo que sempre desafiou o público a repensar o próprio conceito de cinema e a própria percepção do mundo ao seu redor. O estilo dele por si só sempre foi uma assinatura inconfundível. Sempre saltou aos nossos olhos o uso obsessivo da atmosfera, da luz e da sombra. Em filmes sensacionais como o Eraserhead de 1977, O Homem-Elefante de 1980, inclusive filme que rendeu 8 indicações ao Oscar, inclusive de melhor direção. Tem também o Veludo Azul de 1986, Coração Selvagem de 1990, Estrada Perdida de 1997 e a série para TV Twin Peaks, que foi ao ar no Brasil aqui em 1991, cujo mistério, quem matou Laura Palmer, né, era acompanhado de uma narrativa completamente inacessível para o telespectador comum, e assim com imagens surrealistas, assim como também o filme derivado que serviu de prólogo, que é o Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que foi lançado em 1992, e lembrando que o David Lynch retomou essa história 25 anos depois, numa terceira temporada da série, que trouxe inclusive uma parte do elenco original. Enfim,
O David Lynch, ele criou um mundo de contrastes intensos entre belo e grotesco, banal e perturbador. E ele fez o mesmo nos seus filmes mais recentes, que é o Cidade dos Sonhos, de 2001, que rendeu a ele a Palma de Ouro em Cannes, e o Império dos Sonhos, em 2006. A câmera do David Lynch, ela sempre flutuou de uma maneira meio hipnótica ali e capturava detalhes mais sutis de cada cena e criava um espaço onírico, vamos dizer assim, que nunca esteve completamente à disposição da lógica ou da razão. Aliás, nada era tão essencial na obra do David Lynch quanto os enigmas presentes nos seus filmes, com exceção talvez do comovente filme História Real, de 1999. Por quê? Porque o David Lynch ele entregou para o público qualquer explicação fácil, qualquer explicação convencional ou mesmo simples respostas. Assim como nós mesmos, a gente não consegue explicar os nossos próprios sonhos, os sonhos estranhos. A gente também não consegue explicar. Ele transformou os seus filmes em construções enigmáticas que exploravam a identidade, os desejos e os traumas com uma complexidade psicológica tão impressionante quanto surreal. E os roteiros sempre foram os labirintos que nunca ofereceram, como eu frisei, respostas definitivas. E isso é justamente parte da genialidade dele. Porque ele entendeu que o cinema ele não precisa ser uma linha reta. E os filmes dele, com aquelas camadas diversas, aquelas narrativas malucas, são como sonhos fragmentados, nos quais o que é lógico e irracional nem sempre se entrelaçam, e não se entrelaçam de uma forma sublime, diga-se de passagem. Até mesmo o seu único fracasso, que foi Duna, né? Aquele épico espacial de 1984, que inclusive tentou ocupar assim um vácuo que foi deixado pelo final da trilogia do Guerra nas Estrelas, ainda assim esse filme ele é digno de nota. Mesmo tendo sido quase sabotado pela interferência absurda do produtor Dino de Laurentiis, e é um filme que foi ignorado por um público que estava acostumado com aquela historinha linear da trilogia do George Lucas. O David Lynch, ele também revolucionou a maneira como se pensa a construção de personagens dentro do cinema. Porque cada um dos filmes dele apresenta figuras que vivem numas margens muito obscuras, assim, sabe? Perdidas entre a normalidade e a aberração. Quando você assiste, por exemplo, ao estranhíssimo e incrível filme A Estrada Perdida, no qual, inclusive, ele subverteu a ideia de quem que é o verdadeiro vilão, e ele lançou o espectador, cara, numa espiral de confusão psicológica que questionava, inclusive, a natureza da identidade e da moralidade. Ou você pode assistir também o Twin Peaks, Os Últimos Dias da Laura Palmer, no qual o David Lynch ele ofereceu um retrato completamente arrepiante, tenebroso, de uma cidadezinha pacata ali do interior dos Estados Unidos, onde o mal se escondia sob a superfície mais corriqueira. E é justamente esse olhar atento para as complexidades da condição humana que faz com que os personagens dos filmes dele sejam tão memoráveis e tão impactantes, inesquecíveis. Mas o que realmente coloca o David Lynch no topo da pirâmide dos cineastas mais importantes de todos os tempos é a habilidade que ele tinha de fazer o cinema transcender a tela. Os filmes, eles não contavam histórias simples com começo, meio e fim. E os filmes, na verdade, criavam experiências sensoriais que se prolongavam na mente do espectador, porque aconteceu isso comigo também, e isso perdura até hoje na minha cabeça. E tem um outro detalhe que eu não posso deixar de falar. O trabalho de som do David Lynch é igualmente fundamental, porque ele sabia que o som era uma extensão da imagem e os seus ambientes sonoros sempre foram muito densos, muito provocantes e eram até às vezes aterradores. A precisão com que ele construiu o som nos seus filmes e as respectivas trilhas sonoras, uma melhor que a outra, era na verdade uma ferramenta narrativa
que sempre se transformava numa experiência sensorial completamente visceral. Então o impacto do David Lynch nas gerações subsequentes de cineastas é incomensurável. Quando ele misturava surrealismo com uma abordagem de filme noir, com um horror psicológico e uma estética do absurdo, ele influenciou uma legião de cineastas que buscaram nos seus filmes a chave para criar algo verdadeiramente novo e audacioso. Todos os filmes do David Lynch inspiraram diretores como Christopher Nolan e o Quentin Tarantino, e muitos outros que de alguma forma imitaram ou beberam diretamente da fonte dessa visão intransigente e profundamente humana ao mesmo tempo. E o David Lynch, ele não só definiu uma era do cinema, mas ele também abriu portas para um futuro cinematográfico em que as convenções elas podem ser quebradas, em que os limites entre o real e o imaginário, na verdade, são extremamente tênues. E a forma de contar a história, ela é ilimitada, ela pode ser contada de todas as maneiras possíveis. Na verdade, ele estava tão mal de saúde no ano passado, quando ele contou para o mundo que ele estava com um enfisema seríssimo, causado por ele ter sido um fumante de proporções intergalácticas a vida inteira. Inclusive, essa doença impedia até ele de sair de casa, porque ele quase não tinha fôlego para fazer qualquer coisa. Para você ter uma ideia, a última vez que o David Lynch apareceu na tela foi porque o próprio Steven Spielberg foi buscá-lo em casa para fazer uma cena sensacional na qual o David Lynch interpretava o mitológico cineasta John Ford num filme do Spielberg, que é o intitulado Fabelmans. É incrível, essa cena é sensacional. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, sem exagero, o David Lynch foi um criador genial do cinema. E ele entendeu e compreendeu como ninguém o poder das imagens, da atmosfera e das palavras. Daqui a alguns anos, nós vamos ver que ele deixou um legado muito profundo, multifacetado, na verdade, que vai influenciar e inspirar cineastas por gerações. E ele foi uma força pulsante na história da arte cinematográfica, cara. E toda a obra dele é um mapa inestimável para todo mundo que busca, como ele, a verdadeira e esquisitíssima essência do cinema. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa perda imensa para a história do cinema, para a história da arte em geral, que foi o falecimento do David Lynch. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele, o que você achava mais legal nos filmes dele, e coloca aqui quais são os filmes mais legais que você assistiu dele. Tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.